A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 34 do Evangelho de João, né? Estamos aprendendo. Eu estou falando versículos por versículos, tentando desmificar, tentando trazer um entendimento para vocês. Eu até espero que vocês estejam entendendo, né? Bom, nós paramos no capítulo 18 e no verso 13, ok? Jesus perante o Sinédrio, ele está prestes a ir para a cruz. Vamos ler? Versículo 14, ele tinha sido levado para Anás. Vamos ler o versículo 13, só para ter uma ideia de onde a gente parou. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então Pedro e esse discípulo estavam ali de longe olhando, né, onde eles estavam levando o mestre. Porque Jesus foi preso lá no horto, né, lá em Getsêmani. Vocês viram aí. E agora ele está sendo levado para Anás. Vamos lá, verso 16. E Pedro estava da parte de fora, a porta saiu. E Pedro estava da parte de fora, a porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. E falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então, verso 17. A porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Aqui ele começa a negar Jesus. Ele disse que não negaria Jesus por nada, e aqui ele começa a negar. Aqui mostra como que a gente, meus irmãos, é falho. Porque somos um Pedro. Garantimos que não vamos fazer certas coisas e fazemos. Por isso que precisamos da misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Verso 18. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Então Jesus está dizendo: eu não escondi nada, tudo que eu ensinei foi na frente de vocês. Verso 21. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram. O que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes o sumo sacerdote? Jesus aqui começa a apanhar, meus irmãos. A primeira pessoa é um criado, e ele esbofeteou, é como se ele tivesse dado um soco em Jesus, só porque Jesus respondeu assim. Porque você pergunta para mim, pergunta para quem me ouviu as coisas que eu ensinei. E aí acontece que Jesus toma uma bofetada. Dessa maneira, a gente vê como já está acontecendo a sua agonia no destino para a cruz. Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Então primeiro ele foi mandado para Anás. Anás agora mandou ele para Caifás, seu sogro. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos?
Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Lembra que Jesus falou que ele negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse? Aqui, meus irmãos, a gente vê Pedro negando, né? Primeiro no versículo 17, a porteira, ele negou para a porteira. Depois aqui, meus irmãos, Pedro, ele estava se aquentando e negou no versículo 25 e no versículo 27. As 3 vezes. Depois que ele negou as 3 vezes, o galo cantou. Verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha que Jesus passou essa madrugada, essa agonia. Do horto onde ele estava orando, ele foi levado para a casa de Anás. Foi julgado, tomou um soco, foi esbofeteado, né? E dali foi levado de novo, de madrugada, para a casa de Caifás. E ainda ficou no aguardo. Ali começa muito mais ainda seu sofrimento. Verso 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então eles estão dizendo que ele é um malfeitor, né? Então, olha só, no verso 28, eles levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência com Pilatos. E Pilatos pergunta: gente, mas se não tem nada contra esse homem, por que me trouxeram? E eles falam: se ele não fosse malfeitor, a gente não trazia ele para o Senhor. Diz-lhe, pois, Pilatos: levai-o-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, se não era permitido os judeus matá-lo, que morte que os romanos podiam fazer para ele? Crucificá-lo. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de mim mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Então Pilatos queria saber qual era a culpa dele, por que o próprio povo dele tinha entregado ele. E aí Pilatos não estava entendendo, mas vamos lá, verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E o meu reino, se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és reis. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes: não acho nele crime algum. No verso 38. Mas no verso 39, veja o que está escrito: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então eles preferiam que soltasse um bandido do que um homem justo, né? Porque eles estavam com muito ódio contra o Senhor Jesus. Eles queriam mesmo a morte dele, eles não queriam outra coisa. Nem a prisão dele eles queriam que ele fosse morto, né? Mas Pilatos estava indagando isso porque ele não conseguia ver
crime algum. Então, como é que pode acusar uma pessoa, né? Como é que pode levar uma pessoa à morte sem achar culpa alguma? E aí Pilatos até tentou devolver para eles, mas mesmo assim eles não achavam culpa. Não, ninguém queria, na verdade, dizer o que ele fez, mas queriam dizer que ele merecia a morte, né? Nós paramos no verso 40 e terminamos o capítulo 18, né? Anota aí a lição de casa, meus irmãos. A lição de casa hoje é Hebreus 1:10. Hebreus 1:10. Amém? Está fazendo aniversário hoje a irmã Lindalva Fernandes, do grupo Mulheres de Oração Emanuel. Todas do grupo, juntamente com a Beth, te parabeniza, varoa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário do pequeno príncipe Ícaro Gabriel. Ele é neto da irmã Maria Raimunda, lá do Pará, da irmã Maria Raimunda da Silva Costa, né? Eles são todos lá do Pará. Deus abençoe e que abençoe esse pequeno príncipe Ícaro. Que Deus abençoe grandemente a sua família também, né? Glórias a Deus por isso. Bom, hoje também é aniversário da Juliana Alves da Silva. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Pastor, qual que é o seu Pix para que eu possa te ajudar nas cestas básicas? Ou no seu livro que o senhor vai lançar? Ou em alguma coisa aí que possa ajudar a sua obra? Bom, meus irmãos, o meu Pix é 11971093166, é telefone. O outro Pix, caso você não conseguir com esse, é 11956188781. Amém? Já estou quase finalizando o grupo de intercessores, meus irmãos. Já separei as primeiras pessoas que eu consegui ali, né? Teve muito mais, mas eu vou criar só um grupo, eu não consigo dominar todos. Então a gente está quase já finalizando e estaremos orando por vocês, né? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.